Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos estudar a lição. Chegamos na lição de sexta-feira, 23 de janeiro. Lição número 4. Estudo adicional. Todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano quando postos ao lado do infinito, inesgotável amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar neles todos os dias de nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós conhecidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor. No entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 628. Quando estamos passando por um processo de formação como Moisés na escola de Cristo, qual deve ser nossa atitude? Devemos nos tornar arrogantes? Ter uma opinião exagerada sobre nós mesmos? Não devemos achar que já sabemos tudo o que precisamos aprender. Devemos fazer o melhor uso dos talentos que Deus nos deu, para que quando este corpo mortal se revestir de imortalidade, não abandonemos o que alcançamos, mas possamos levá-lo conosco. Manuscrito 36, 1885. Agora me permita fazer aqui um breve comentário. A lição desta semana enfatiza 3 temas principais. Primeiro, viver em unidade e demonstrar amor uns pelos outros são responsabilidades fundamentais do cristão e é o comportamento esperado de todo seguidor de Jesus. Segundo, como cristãos, somos chamados a cultivar uma maneira de pensar semelhante à de Cristo. Paulo evidencia o que envolve essa mentalidade cristocêntrica. E por último, nossa mente finita é incapaz de compreender plenamente a magnanimidade infinita de Cristo ao se tornar homem. Essa compaixão é um mistério insondável. Vamos ver, então, rapidamente a primeira, a unidade e amor. Em Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao 4, Paulo deu a entender que a ambição egoísta era uma das principais causas da desunião dentro da igreja. Ele afirmou: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Filipenses 2:3. Ainda em Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 4, Paulo mostra que, para que a unidade se tornasse uma realidade na igreja, não era suficiente apenas evitar as rivalidades, o egoísmo que minavam essa harmonia, mas era necessário praticar as virtudes cristãs essenciais para promover um senso de comunhão. Assim, Paulo aconselhou seu público a desenvolver uma mentalidade semelhante à de Cristo. Então, na segunda parte da lição foi dado ênfase à questão da mentalidade semelhante à de Cristo. Em Filipenses 2:2, Paulo exortou seu público a pensar a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos em espírito e pensando uma só coisa. Essa sincronia só era possível se, com humildade de pensamento,
cada pessoa considerasse os outros superiores a si. Então, é-nos apresentado que, como cristãos, nós somos chamados a cultivar uma maneira de pensar e agir semelhante à de Cristo. Paulo argumenta que Jesus estava plenamente consciente de quem ele era e, mesmo assim, voluntariamente, esvaziou-se e humilhou-se. Paulo explicou que, primeiro, Jesus esvaziou-se assumindo a forma de servo, ou seja, tornando-se semelhante aos seres humanos. Verso 7 de Filipenses 2. Segundo, humilhou-se tornando-se obediente até a morte. Em resumo, Jesus tornou-se servo e se sacrificou pela salvação dos outros, em obediência à vontade de Deus. Aqueles que possuem uma mentalidade semelhante à de Cristo estão dispostos a fazer o mesmo. E a terceira parte da lição deu ênfase a respeito do mistério insondável. Felizmente o tempo é curto, mas nós vamos rapidamente aqui dar uma pincelada. Em 1 Timóteo 3,16, Paulo apresentou um resumo da missão de Jesus, sua encarnação, morte, ressurreição, ascensão e até uma alusão à proclamação do Evangelho aos gentios, e a conversão de alguns deles foram retratadas com uma impressionante economia de palavras. Tanto o ministério terreno de Jesus quanto seus resultados são mostrados como o conteúdo do mistério da piedade. Em Efésios 6:19, o apóstolo Paulo menciona sua missão de proclamar o mistério do Evangelho, ou mistério que é o Evangelho. Em Romanos 11:25, o mistério tem a ver com o fato de que o Evangelho alcançaria os gentios. Mais adiante, Paulo sugere que a graça de Deus é um mistério insondável. Romanos 11, verso 3. De fato, é. Jesus esteve disposto a suportar a cruz, desprezando a vergonha. Como Paulo expressa em Filipenses 2:8, Jesus humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Amém? Se prepare para amanhã, na classe da Escola Sabatina, compartilhar com os seus irmãos o seu aprendizado desta semana. Também leve ali as suas dúvidas. E amanhã à tarde daremos início à lição de número 5, brilhando como estrelas na noite. Até lá, um forte abraço, paz e graça.